Boa tarde para quem está aqui junto com a gente ao vivo, para quem vai assistir depois, né? Não sei se vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, mas não importa, sempre é um ótimo dia, né? Eu quero dizer para vocês que participar da comunidade da Amanda é algo valiosíssimo para mim. Por quê? Vou explicar por quê, que é um diferencial para mim, Sândia, tá? A Amanda sabe que eu já participei de muitos e muitos grupos de network, né? Hoje eu estou participando de menos, mas o ano passado foi um ano em que eu estava em muitos grupos de várias classes econômicas, assim, né? E claro que sim, que todos os grupos foram muito válidos para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, foram muito válidos, mas eu me sentia um pouco com muitas máscaras, sabe? Eu tinha que colocar uma máscara para entrar em tal grupo, eu tinha que usar uma máscara para tal grupo. Não que isso fosse ruim, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos algumas personalidades, né? Então, tem um dia que eu acordo, que tipo, hoje vim para o salão, dei uma arrumada nos cabelos, fiz a unha, né? E tem dias, gente, que eu só quero lavar a cara, jogar um vestido, botar um all-star e sair daquele jeito, né? Ou até um pé descalço, né? É, isso aí, eu sou do pé descalço, essa sou eu gosto, né? Então eu tenho essas múltiplas variações, assim, eu sou geminiana, então eu não gosto de estar sempre na mesma vibe, né? Então eu gosto de usar um salto, eu gosto de me arrumar, assim como às vezes eu não gosto, que eu quero ir para o meio do mato, botar o pé na grama, acender uma fogueira e ficar lá, tá? Então, quando a Amanda me convidou para fazer parte, né, que ela fez o que lançou e tal, e que eu pude participar do primeiro encontro, eu pude sentir dentro desta comunidade, eu podia tirar minhas máscaras e ser quem eu realmente sou enquanto Sândia, sabe? Enquanto eu. E eu ia ser aceita do mesmo jeito, coisa que em outro lugar talvez eu fosse olhada com julgamento, né? E eu penso assim, que nós mulheres, a gente está chegando num nível de evolução onde a gente tem que parar de julgar, porque é muito fácil eu julgar a Amanda, mas eu não uso os sapatos da Amanda. Eu não passei pelas situações lá desde a gestação da Amanda, eu não sei o que aconteceu na gestação da Amanda, eu não sei como é que foi a criação dela enquanto criança, eu não sei o que ela passou na adolescência, eu não sei o que ela passa em casa, entende? Então, esse olhar de julgamento não cabe mais dentro do meu ser Sândia. Por esse motivo, hoje eu escolho melhor os lugares onde eu participo, né? E vem de encontro com isso que a gente vai falar hoje, o corpo como aliado no caminho do sucesso. No momento em que eu participo de lugares onde eu me sinto, que eu não me sinto eu mesma, automaticamente eu estou trazendo uma emoção negativa que vai atingir o meu corpo físico de alguma forma, entende? Porque eu não estou sendo eu de verdade, aquela ali é uma Sândia fantasiada, é um eu falso, um eu que não existe, né? Então, quando eu trago assim, as pessoas olham para mim hoje e pensam assim, eu estou tentando mudar esse olhar hoje, tá? Porque eu trabalhei muito focada nisso, hoje eu vejo que não é só isso. As pessoas olham para a Sandy e pensam em emagrecer, né? Bah, a Sandy trabalha com negócio lá de emagrecer, né? E não é só isso, hoje não é só isso para mim. Eu consegui nesse ano, graças a Deus, a viajar para dentro do meu ser e saber que é muito além, né? Que onde tem um sobrepeso, onde tem uma doença, que foi o meu caso, que eu tive uma doença física, onde o físico apresenta, há algo a ser curado. E esse algo, às vezes, ele não é curado com uma dieta, com só comer bem, é muito além desse olhar. E muitas vezes tu precisa de um caminho, um caminhar, um processo para você conseguir se desvincular de uma dor latente que tu carrega às vezes por longos anos, entende? Então eu fui compreendendo isso. Então a comunidade, eu não consigo hoje, em função da agenda, de eu ter criança pequena, participar de tudo, infelizmente, eu gostaria muito, né? Mas quando eu estou lá como Sândia em essência, lá com a Amanda, com vocês, com a comunidade, eu sou eu. E o meu corpo agradece isso. Isso me faz bem para minha alma, faz bem para o meu corpo físico, entende? Então, gratidão, Amanda, gratidão mesmo, tá? Tu é uma pessoa que tu faz realmente a diferença, tá? Eu queria trazer esse relato, assim.
Muito obrigada por isso, que partilha linda, não esperava. Do meu coração mesmo. Sabe que teve um comentário naquelas entrevistas que eu passei para vocês, que era assim, que a pessoa se deu conta de que na comunidade, sendo ela tinha valor ali. Olha só, né? Como às vezes num ambiente errado, que não está ali para te impulsionar, tu se sente menor, tu te compara, às vezes não tem nem espaço de voz ou espaço para mostrar, né, realmente quem tu é. E, a gente às vezes não pensa em algumas coisas. Olha como tu falou, o corpo sofre em um ambiente onde a gente tem que estar vestindo uma skin, né, gurias? Onde a gente não pode ser quem a gente é, onde a gente não pode dar uma opinião, onde a gente tem que dar conforme a linha, né? A Naya falou, nossas escolhas bem feitas nos curam. É isso aí. Que bom saber que a comunidade é uma escolha bem feita. Bem feita, para mim, bem feita. Gratidão. Obrigada. Né? E se tu quiser passar o próximo slide para mim, Amanda. Então, para mim, gurias, uma das coisas que eu entendi nesse processo da minha busca pela minha cura, e é um processo que eu não sei se termina, né? Eu também sou tua fã, Naya, eu também sou tua fã, eu te amo, linda. Nesse processo em que eu fui me buscar e que eu fui entender, eu entendi, eu posso dizer para vocês que foi um dos insights mais poderosos, assim, que ambientes eu estou frequentando, que ambientes eu estou me expondo, porque assim, quando a gente é pequeno, a gente vai nos ambientes que os nossos pais nos expõem, a gente muitas vezes não tem nem alternativa, tu vai, ponto final, e tu tem que ir, né? E depois, enquanto adultas, a gente fica com esse padrão, né? De que não, a gente não tem que ir nada, a gente tem que ir no lugar. E a mulher, principalmente a mulher, nós temos uma intuição muito forte. Nós somos intuitivas. E eu não estou falando aqui de religião nenhuma, porque não importa a religião. Nós, mulheres, somos seres intuitivas. E aí tu chegou num ambiente, tu se sentiu assim estranha, um negócio diferente, gente, presta atenção. Presta atenção que emoções esse ambiente está te gerando, se de repente ir nesse ambiente não te gera ainda mais uma sensação de ansiedade, se essa ansiedade não te leva ainda a comer mais, entende? Comer mais, eu brinco, mais errado, né? Que a gente vai no doce, na gordura. Então, os ambientes, às vezes, eles geram essa compulsão na gente. É a mesma coisa você trabalhar num lugar que não te faz bem, que tem lá pessoas que tu não gosta, pessoas que falam de ti, um ambiente pesado. Isso aí vai te levar para vai te desencadear outras coisas. Tu entendeu? Vai te desencadear lá uma raiva reprimida, um negócio, daí tu já tá com uma gastrite, daí tu já começa a comer mais, daí ou tu não come, né? E aquilo ali vai te gerando, vai impactar no teu corpo físico. Então, o ambiente é muito importante. Então, a gente pensa assim, se a gente pensar em corpo e negócio, corpo e produtividade, né? O corpo, ele é a máquina do nosso negócio. Por quê? Porque você pensa assim, agora são 6h20 da tarde. Se a minha máquina, ela estiver esgotada esse horário, imagina que eu vim dar uma aula para vocês com energia, passar energia para vocês, não consigo, né? Mas vai depender do quê, gente? Primeira coisa que vai depender é o nosso mental. É se a gente está cuidando um pouco dessa parte mental. O que é a parte mental? A parte mental é tu parar, respirar, tu contemplar a natureza, tu contemplar hoje um solaço que deu, é tu parar um pouquinho e entrar em estado de contemplação, tá? Aí, beleza. Aí tem a parte espiritual. Como é que tá a minha conexão com a fonte que me criou? E aí vocês têm de todas as religiões aqui. Eu não sei, né, a sua religião, mas a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de uma conexão com a fonte criadora. Como que eu faço isso? Eu levanto de manhã, quando eu abro os meus olhos, eu já me conecto. Gratidão, Deus Pai e Mãe, gratidão, entende? Eu já vou me conectando, eis-me aqui, Senhor, hoje meu dia vai ser assim, 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 assim. Eu já vou decretando o meu dia. Porque nós temos que entender que nós somos co-criadores da nossa realidade. A gente ainda não se deu por conta em 100% disso.
Mas se você ficar prestando atenção nos seus pensamentos ao longo do dia, você vai ver que realmente aquilo ali é você mesma que está criando para você e está colocando a culpa, às vezes, no externo, entendeu? Então, eu levanto, faço minha conexão, agradeço, faço 1 minuto de mindfulness, que é eu sento na cama em modo de Buda e presto atenção por 1 minuto em algum barulho. Geralmente lá em casa tem o barulho dos passarinhos, e aí eu faço minha respiração e fico ali 1 minuto só no barulho dos passarinhos. Eu vou zerando a minha mente, sabe? Tipo, hoje de manhã eu estava mais agitada, eu me projetei para a praia, que é um lugar que eu gosto. E aí eu me imaginei lá caminhando na beira-mar, aquele barulho do mar, nananana, 1 minuto, 2 minutos eu volto. Aí eu começo o meu dia. Aí beleza, aí vamos lá. E aí, o que vai determinar a tua produtividade até o meio-dia, falando do físico, tá? Falando do corpo enquanto físico. Se a gente começa o nosso dia, gurias, comendo carboidrato, doce, açúcar, a produtividade de vocês vai diminuir. Por quê? Porque o corpo ele vai entrar num processo inflamatório. Vocês podem notar. Comeu... Tem umas ligações entrando aqui. Comeu pão, chimia, não sei o quê, de manhã, pastel, café com açúcar, não sei o quê. Vai chegar a meio-dia, tu tá cansada já. A tua mente já não está funcionando legal. Tu entende? Então, eu sempre digo assim, ó, 2 horários que a gente precisa cuidar muito a alimentação. E não tô falando de perder peso, tô falando em produtividade, tá? A primeira refeição do dia, ideal é começar lá com fruta, já começar com as coisas da terra, com as coisas que Deus nos deu. Entende? Frutas, cereais, geralmente eu começo com uma panqueca, ovo, proteína, entendeu? Não como carboidrato de manhã, é raríssimo, não como. Porque se eu comer, eu sei que eu vou chegar perto do meio-dia, meu corpo já vai estar pedindo socorro. Aí o que as pessoas fazem? Vão pro Red Bull, vão pro não sei o quê, para dar energia. Tu entendeu? Porque comeram mal. Aí piorou. Daí tu deu mais estímulo negativo pro teu corpo, misericórdia, coitado. Tá? Aí chega de meio-dia, a coitada da empreendedora, que é mãe, empreendedora, dona de casa, né? Não sei se tem alguém assim, eu sou, né? Eu sou dessa tipo, assim. Aí ela já come qualquer coisa também. E aí chega esse horário aqui, que a gente tá aqui, que a gente devia estar né? Porque daí os filhos chegaram da escola e tu tem que estar animado, tu tá acabada. Tu não consegue curtir a tua família, daqui a pouco tu, sei lá, tu tem um evento, tu já vai pro evento, daí tu toma outro Red Bull lá para te dar asas, né, para te aguentar o tirão lá do evento, e aí tu vai cada vez mais inflamando esse corpo. E quando esse corpo ele chega num nível de inflamação muito grande, ele chega num esgotamento, as ideias não fluem. Tu tenta, as ideias não vêm, parece que as coisas não andam, não vai, e a gente vai perdendo essas oportunidades, tá? Então, por exemplo, ontem eu mandei essa aula que eu gostaria de falar para vocês, eu deixo fluir, porque as palavras vão vir aqui, né? Porque eu estou conectada com a fonte, né? Lembra, desde de manhã, né? Pedindo para que eu seja só um canal, né? Do que eu posso contribuir aqui com o grupo, né? Mas a gente sempre faz mais ou menos um esquema, assim, para não ficar perdida. E aí, o que eu faço? Ontem eu sentei lá no espaço que eu tenho lá com o meu irmão, né? Eu gosto de acender uma velinha, é um ritual meu, né? Eu acendo uma vela para clarear minhas ideias, peço, né? E aí eu pego um caderno, peço e espero. E aí, se eu tive esse início da minha manhã legal, eu me conectei, eu fiz lá meu processo de mindfulness, eu comi bem de manhã, eu tô 100% conectada, gurias. Eu recebo assim, vem tudo, faz isso, fala aquilo, nananana. É incrível, a minha mente, ela trabalha, que é uma benção. No dia que eu comi mal, né, que é aqueles dias, né, por exemplo, estamos na Semana Farroupilha, né, minha filha, é prenda. Daí tem uma janta, tem não sei o quê, né? No outro dia eu sinto que eu peno um pouquinho, porque parece que a minha mente ela já não flui tão bem quanto o dia que eu me hidratei bem, que eu comi bem, né? Então eu tô falando isso de uma experiência própria minha. Então quando a gente chega com esse corpo totalmente esgotado,
seja ele físico ou mental, fica mais difícil a gente ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa criativa. Sandia, tá me ouvindo? Sim, tô. Primeiro que eu me lembrei muito da época que eu trabalhava com fotografia e eu ia fotografar casamentos fora da cidade e eu ia tomando um Red Bull grandão e comendo bala fine, aquelas de morango que tem açúcar ao redor. Socorro! Então tu pensa. Comia tudo que era carboidrato que serviu naquela janta e ainda queria estar inteira para trabalhar, para pensar, para tirar foto. Meu Deus. Não dá, né? Não dá. E outra coisa que eu não tinha me dado conta, gurias, é de que esse corpo cansado influencia essa mente nossa, que já é uma bagunça, né? Exato. Ó, a Janete disse, por isso a importância do jejum. Perdi ali o comentário da Janete, peraí. Por isso é importante. Na Bíblia está, né? Nossa mente fica muito mais ágil para criar. Isso aí, tá? Por quê? Porque eu vou explicar para vocês espiritualmente, tá? Levem, se servir, vocês levem, se não servir, vocês deletam, tá? Espiritualmente é assim. Para a gente poder se conectar com a fonte criadora de amor de Deus, Pai e Mãe, vamos imaginar que essa fonte, ela é uma energia que chega até nós, entende? O Criador, ele não é uma coisa física, ele é uma energia que chega. Para essa energia chegar, esse corpo físico ele não pode estar densificado. O que é densificado? É intoxicado, inflamado. Fica difícil para essa energia chegar próxima da gente. Entende? Então, quanto mais seres espirituais, que todos somos seres espirituais, mas quanto mais conectada com a fonte criadora eu quero ser, quanto mais criativa eu quero ser, quanto mais produtiva eu quero ser, ou quanto mais próspera eu quero ser em todas as áreas, mais eu preciso cuidar do corpo físico, para poder acessar aquilo que ele tem para mim, para que ele consiga falar comigo, porque senão ele não consegue falar comigo. Entende? Então, tem muitas pessoas que dizem assim, meu Deus do céu, não sei onde está Deus, porque o resto, nada acontece. Na Bíblia diz para a gente jejuar. Por que jejuar e orar? Para receber as informações, os códigos, porque o corpo precisa não estar tão densificado, tá? Então, o que acontece hoje? Eu estou aqui no salão e a gente estava falando de algumas coisas assim, que a gente abre o Facebook e tu não vê ninguém assim, ai, fulano atingiu tal X de coisa boa, o ciclano não sei o quê. Não, eu abri o Face hoje, apareceu uma mãe que bateu lá, espancou uma menininha de 2 meses. Ah, uma mãe que não sei o quê. Gente, aí tu começa a pensar, o que está acontecendo com essa gente? Está acontecendo que as pessoas elas estão se desconectando da fonte que as criou. E quando a gente se desconecta das fontes que nos criou, a gente fica à mercê das energias negativas, que quer a gente acredite ou não, elas existem. E elas começam a comandar a nossa vida e a gente perde a direção. Então, eu sempre faço um comparativo assim, o nosso corpo físico é como se fosse um carro, né? Se eu souber dirigir, eu pego o carro da Amanda e saio dirigindo. Se a Amanda souber dirigir, ela pega o meu e sai dirigindo. Né? A não ser que eu só não vou dirigir o carro da Amanda se a Amanda estiver no volante, daí não cabe 2 no volante, só cabe 1, entende? Quando a gente começa a abrir brecha, gente, o que é abrir brecha? A gente começa a se alimentar mal, a gente não ora mais, a gente não se conecta mais, a gente não contempla a natureza, porque nós também somos a natureza. A gente começa a sair do volante do nosso carro. E quando a gente sai do volante do nosso carro, a gente deixa o nosso carro à mercê de outras energias. E aí essas pessoas, elas fazem coisas que nem elas acreditam que fizeram depois. Tu entende? Que também tem vezes que a gente diz, meu Deus, como é que eu fiz isso? Né? Com todas nós, né? Ninguém aqui, eu brinco, ninguém somos alecrim dourado, né? A gente também tem, por exemplo, aquele negócio do nosso filho lá, eles nos tiram do cérebro, porque a gente dá um berro, sei lá, um tapa, um negócio, depois, meu Deus, como é que eu fiz isso? Né? Tu foi envolvida pelas energias. Tu entendeu? Então, a gente tem, quando a gente não consegue
cuidar da nossa mente, do nosso espírito, do nosso corpo físico, é porque alguém está nesse volante. A gente tem que começar a raciocinar sobre isso. Ai, me deu uma vontade aqui de comer um monte de doce. Me deu uma vontade aqui de tomar Coca-Cola. Me deu uma vontade aqui de estar sempre intoxicando o teu corpo. Gente, será mesmo que Deus quer que você coma mal, que você se encha de doce, de gordura, para que você fique doente? Não, você está recebendo informações de outras energias. Isso é muito sério. Mas a gente tem que pegar assim tu entendeu? Quem é que está comandando aqui? Opa, não sou eu mais. Eu saí do controle porque eu não consigo mais controlar o que eu como, o que eu bebo, os ambientes que eu vou, né? Eu não consigo dizer não para as pessoas. Eu só digo sim, sim, e vou me prejudicando. Não sou eu que estou no controle, porque se eu tivesse no controle conectada com a fonte, eu estava ali, ó, firmada. Entende? Não é que a gente nunca vai comer, né? Entende? É aquilo que é todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Então, a gente tem que começar a prestar mais atenção. Eu sempre, assim, ó, em toda situação que eu vou fazer, eu me pergunto, deixa eu ver aqui quem é que está no controle. Porque a fonte de amor, a fonte que nos criou, ela só quer coisas boas para nós. Ela é só luz, só amor, só saúde, só prosperidade. Se eu não estou prosperando, se eu não estou saudável, se eu estou passando por algum perrengue, claro que eu tenho um ensinamento ali, né? Às vezes eu preciso olhar para algo que eu não estou olhando, mas eu tenho que pensar se essas energias elas estão vindo da fonte que me criou, que essa fonte ela só quer coisas boas para minha vida, entende? Então, esse assunto que nós estamos aqui vai muito além do que a gente possa imaginar do comer bem. Não, porque mas tem que comer bem, mas para que comer bem, Sândia? Para que comer alface, por exemplo? Eu não gosto de comer alface, gurias. Eu não gosto de comer salada. Vou ser sincera com você, não gosto. Mas eu como. porque eu preciso. O meu corpo precisa. Então, eu vou ter que comer, fazer o quê? Sabe? Tipo, hoje de manhã eu cozinhei lá um monte de coisa. Cenoura, brócolis, couve-flor, abobrinha. Comi na força da bênção de Deus. Deus abençoe isso aqui, né? Abençoa isso aqui, por favor. Por quê? Porque eu tenho que comer o que o meu corpo precisa, porque eu precisava estar aqui com você. Aí vem as responsabilidades, né? Eu precisava estar aqui com vocês. Agora, às 8 horas, a gente tem um atendimento espiritual para fazer. Eu preciso estar bem. Então, eu não posso comer qualquer coisa, porque eu vou servir para a espiritualidade, entendeu? E aí eu vou servir para o meu negócio amanhã. Então, é uma via, assim, que a gente tem que cuidar, né? Pode passar o próximo, Amanda. Aí eu coloquei assim, ó. É como tentar rodar um programa moderno em um computador velho cheio de vírus. Então, eu quero ser a top of the best lá das empreendedoras do grupo da Amanda, né? Eu quero ser. Mas como é que eu vou rodar um programa moderno em um corpo que está, coitado, enferrujado? O corpo ele não vai acompanhar o seu sonho. Ele não está preparado, talvez. A gente tem que analisar. Às vezes a gente não consegue ir muito mais além porque o nosso físico ele não está acompanhando. Porque para mim ir além, eu tenho que ir com tudo, com a minha mente, com o meu corpo e com o meu espírito evoluindo. Eu não consigo ir só com a mente, entende? Ou só com o espírito. Porque vocês podem notar assim, ó. Tenho que... tem um monte de gente que tem muito dinheiro, vocês concordam, né? Tem um monte de gente que tem muito dinheiro. Só que, mesmo tendo muito dinheiro, a pessoa, ela não se sente bem, ela não se sente completa, tem um vazio dentro dela. Por que que isso acontece? Porque ela não foi tudo que acompanhou aquela prosperidade, ela foi próspera só do dinheiro. E ela deixou a família, e ela deixou de cuidar do espírito, e ela deixou de cuidar da mente, se dedicou só para ter dinheiro. E aí, eu, sinceramente, vou dizer para vocês, eu não quero ser a mulher mais rica do cemitério. Não quero.
Entende? Eu não quero ser a mulher mais rica do cemitério. Eu quero ser aquela pessoa que construiu uma família forte, que formou filhos, né, fortes, filhos conectados com Deus. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser rica no meu ser primeiro. Depois que eu for rica no meu ser, que eu tivesse transbordando, que venha muito dinheiro. Que o dinheiro é bem bom para usufruir de um monte de coisa, né? Mas eu não quero ser só dinheiro, vocês entendem? Eu já tive uma época da minha vida, gurias, ali na pandemia, que eu ganhei muito dinheiro. Para mim, muito dinheiro, né? Porque perto do que eu tinha, entendeu? Tipo, eu ganhava R$1.000 como professora, e eu estava ganhando R$20.000 por mês. É bastante dinheiro. Tu entende? Mas aí, todo o resto estava desabando. Eu não tinha mais tempo para minha família, eu acordava no trabalho, dormia no trabalho, passava, e aí eu digo, opa, peraí, eu não quero isso aqui para mim. Eu quero que, então eu ganho um pouquinho menos, mas eu quero ser rica com a minha família, eu quero ser rica enquanto pessoa, eu quero ser uma pessoa que realmente gera valor na vida das pessoas e não que vê as pessoas como um cifrão, entende? E aí eu me parei, eu digo, não, essa Sândia não sou eu. Então eu tive que modernizar tudo. Tudo. Aí começa a acompanhar, sabe? Então a gente tem que saber disso, que o programa moderno não vai rodar naquele computador lá que a gente usava o disquete. Não vai ter clareza, não vai ter velocidade, entende? Precisa dessa energia, tá? Pode passar ali o próximo. Pode falar, Amanda. Tu acha que tem uma idade, uma fase da vida onde a gente começa a ponderar isso? Porque eu não tinha a menor noção, guria. Eu, até 3 anos atrás, era exatamente isso que a Sândia falou. A gente lançou curso online de fotografia de gestante, a gente gravava até 1 da manhã, deixava o João com a minha sogra e trabalhava ali na pandemia, trabalhava, e eu adoeci. Tu acha que a pessoa percebe quando ela adoece, Sândia? Olha, como a pessoa percebe isso? eu assim, ó, tava falando hoje sobre isso até. O que eu tenho notado, tá? Um padrão, assim, das pessoas que a gente atende na parte de terapias. Que quando a mulher, tá? Eu não atendo muitos homens, então não tenho um parâmetro do homem para falar para vocês. Mas a mulher, quando ela começa a chegar, quando ela passa dos 35 anos, que ela tá indo para essa reta, assim, ela começa a rever a vida. A maioria, assim, ela começa a rever, diz, opa, e aí, assim, aí vem as doenças, que as doenças, elas vêm, elas são, eu sempre digo assim, a sombra, ela vem a serviço da luz, tu entendeu? Acontece um negócio lá comigo, que pode ser uma doença, pode ser sei lá, um negócio que quebra, né? Um negócio que estava indo super bem e, de repente, deu uma reviravolta que a gente não esperava, que é para quê? É para a gente parar tudo e vamos olhar aqui o que tem alguma coisa errada, né? Então eu tô vendo isso, que as mulheres, assim, beirando, assim, passou dos 35, parece que começam a ver a vida já de outro jeito. Até lá a gente vem em moda louca, né? A gente quer produzir e tal. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Cristina Cairo. A Cristina Cairo, ela fala dos centênios, né? Que a cada 7 anos a gente entra em um novo ciclo. Então é bem legal a gente estudar em qual parte desse ciclo a gente está. Então tem uma parte de um ciclo que é extremamente produtivo, tem uma parte do ciclo que você tem que estudar, mas ao mesmo tempo que você estuda, você tem que repassar esse conhecimento, e toda vez que tu sai desse ciclo, a vida ela vai te parar, porque tu tem que voltar. Tu tem que ir lá rever o teu conceito. É bem legal, assim. E ela fala também, ela fala do corpo fala, que o corpo fala, né? Então, cada doença, ela fala, ó, X doença é por causa disso, dessas emoções. Eu fiz um curso com ela aqui em Farroupilha, logo na pandemia, assim, até foi por causa dela que eu não fiz as vacinas do Covid. E aí, ela entrou nesse assunto e explicou e tal, acabei não fazendo.
mas bem legal. Então, sempre que eu tenho, assim, por exemplo, eu pego uma consulente lá que vai lá, me procura de forma terapêutica e tem uma doença, eu vou lá e procuro na Cristina Cairo o que aquela doença está querendo dizer para a pessoa. E aí eu falo para ela e, olha, 99,9% das vezes é exatamente aquilo ali. Exatamente aquilo ali. Por exemplo, eu tive Crohn, que é doença autoimune, e ela fala, Crohn, problemas com o pai na infância, raiva reprimida, abandono, rejeição. Não, eu escrito escarrada tudo que eu passei. Desse, ai, meu Deus do céu, né? E às vezes a gente acha, né, gurias, que isso aí é uma loucura, que não tem, tipo, não tem nada a ver, né? A gente veio aqui trabalhar e é isso aí, né? Trabalhar de segunda a sexta, fazer o churrasquinho do final de semana, pagar os boletinhos. E é muito além disso, né? Às vezes a gente se pega assim, repetindo padrões de família, né? Lá da avó, do não sei o quê, não sei o quê. Então tem várias questões, sabe, que a gente levantar assim a respeito disso. Mas chega uma hora que a gente tem que despertar, que a gente tem que buscar, né? Não importa onde, assim, mas vai ter que buscar isso dentro de ti, né? E aí eu coloquei ali para vocês, assim, por exemplo, pequenas mudanças que geram grandes resultados. Que é, por exemplo, eu acordo de manhã, ao acordar de manhã, um copo d'água. O que esse copo d'água ele vai fazer? Ele vai passar uma informação para o teu corpo que, opa, acordei. E de noite... Oi? Desculpa te interromper. Tá. É que a Adriele mandou pra gente que ela vai ter que sair daqui a pouco. Né? Tá. Ela saiu CLT por ter tomado um choque com relação à saúde dela. Quer falar, Adri? Quer falar no Oi. Pode falar, já amor. que tu deixou aí, eu vou falar, então. Não, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas eu só quis escrever dizendo que eu tô amando, Sandy, as tuas palavras, né, e o que tu tá dizendo, e para mim fez muito sentido, porque eu tô vivendo esse processo já desde o ano passado, né? Então, apesar de eu ainda não estar nessa faixa dos 35 que tu comentou, ali na pandemia eu acabei me aprofundando muito mais, me conectando com a espiritualidade, né? Então, eu vejo que isso foi um ponto que me ajudou muito a perceber essa questão do físico. E ano passado, de uma forma totalmente aleatória, que eu acredito que foi através de um plano espiritual, um dentista aleatório que eu nunca tinha ido, um dentista de bairro, assim, ó, porque eu estava num processo tão louco profissional que eu perdi os horários dos meus médicos, tipo, que já eram de padrão, e aí eu acabei indo nesse que realmente é um médico de bairro. Ótimo, né? Acabou sendo. E ele me deu um choque falando de como eu estava com bruxismo, como eu estava desgastado e tudo mais. E aí ele usou uma frase que me marcou muito, que ele disse que o bruxismo ele poderia me ajudar, mas que de um futuro AVC não. E aí eu levei um choque, porque eu me sentia um ratinho, sabe? Aqueles ratinhos naquelas rodas, porque eu via que eu tentava cuidar do meu espiritual, eu ia em nutricionista, eu sempre fiz atividade física, mas como se eu não tivesse conseguindo atingir resultado nenhum, em virtude do dia a dia, do estresse, de me sentir consumida, né? E aí, então, tive esse passo de sair do CLT. Com certeza, a comunidade me ajudou muito, porque escutando as histórias, né, de todas as outras empreendedoras, isso vai motivando e vai nos ensinando bastante. E agora, então, que eu me sinto recuperada, conectada comigo mesma, eu estou bem nesse processo de me reconectar com o meu corpo, do meu corpo voltar a ser como ele era. Porque nesse processo, em 3 anos, eu engordei assim 20 quilos, né? E mantendo a mesma alimentação, mantendo a atividade física, mesmo assim eu engordei. E eu vejo, né, que é muito da fala que tu trouxe. Eu observo os ambientes onde eu frequentava. Eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos, então eu ouvia muita coisa. Enfim, questões que às vezes parecem ser bobas, sabe?
mas eu ter aquela preocupação de me arrumar muito e do que os outros iriam pensar, se iriam enxergar o meu potencial pelo que eu sou, ou se iriam referenciar, não, era por causa da minha beleza que eu estava onde eu estava. Então, como isso impacta a gente, né? E é difícil até da gente aceitar que realmente o nosso corpo acabou indo por esse caminho, porque a gente acabou permitindo, né, que essas situações ocorressem. Então, é uma realidade que também é difícil da gente encarar, assim. Tu sabe que assim, ó, todo o excesso de peso, ele é uma proteção, tá? Ou uma defesa. Eu preciso estar acima do peso para me proteger, e aí, tá, eu estou me protegendo de quê? Não sei. Pode ser algo que te aconteceu agora, pode ser algo que te aconteceu lá quando tu era pequeno, né? Outra coisa, que pode ser, eu preciso estar acima do peso para parecer forte. Forte por quê? Quem que tu tá carregando nas costas? O que tu tá carregando que tu não quer mais? Por que tu tem que ser forte o tempo todo? Né? Então, o peso, ele sempre, geralmente, ele tem essas dois viés. Ou estou acima do peso e não consigo perder peso, ou eu ganho peso para parecer forte perante as pessoas, daí é sempre para o externo, né? Perante as pessoas, ou eu estou com o peso, a gordura, ela vem como uma proteção, ou às vezes até na mulher para esconder. Por exemplo, uma mulher foi vítima de abuso na infância. Na vida adulta, ela quer se esconder. Como é que ela se esconde? Pesando mais. A gordura me esconde. Porque o padrão de beleza, da humanidade, é ser magra, alta, loira, de olhos azuis, né? E aí, se eu saio desse padrão, eu não sou tão vista. São poucos que me veem. E aí eu não fico tão vulnerável, sabe? Então, são vários viés. No teu caso, é o ambiente que estava te deixando, né? E aí tu estava comendo as tuas emoções, estava comendo toda aquela loucura que tu vivia. Sim, e a gente esquece, porque depois, fazendo o processo de terapia, gente, eu me lembrei que teve uma época da minha vida, que era quando eu estava muito bem com o meu corpo, feliz, assim, que eu cheguei a ser denunciada no canal de ética da empresa por eu trabalhar com uma calça que era branca. E assim, não era uma calça, enfim, eu não estava sendo vulgar nem nada, mas alguém se incomodou da minha aparência e fez aquela denúncia. Exato. E eu lembro que eu me senti muito mal, porque eu trabalhava num ambiente que tinham só homens, e veio, tipo, me entregarem, né, como se fosse uma carta dizendo que eu tinha sido denunciada no canal de ética. O meu gestor teve que conversar comigo em virtude dessa situação. E são coisas que a gente, é a questão da gente superar, a gente acha que supera, mas fica uma marca, né, dentro da gente. Se a gente não tratar essas marcas dos choques, das situações que a gente vive, é o que vai somatizando, né, no nosso corpo. Tu sabe que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, a gente não pode esquecer de viver durante a vida. Sabe? Porque a gente fica vivendo a vida dos outros. Tu estava vivendo a vida daquele ambiente, não podia ser tu. Tu tinha que ser qualquer outra pessoa que não fosse tu. Porque se tu queria botar uma calça branca, tu não podia. Se tu queria botar um decote, porque tu gosta do decote, não que tu queria ser vulgar, mas tu gosta, tu não pode. Tu entende? Eu não gosto, né? Por exemplo, eu não gosto de usar roupa curta, eu nunca gostei de usar decote, mas isso é um padrão meu lá de trás. Por quê? Porque eu sempre tive muito seio, né? Agora, depois de amamentar 2, caiu tudo, né? Mas antes, não. E aí, parece que eu não queria ser vista assim, né? Então, eu nunca usava. E eu venho com esse padrão meio que até hoje, assim, eu não uso, né? Mas beleza, tá dentro de mim, eu não uso. Mas eu gosto de quem usa, eu acho bonito. Né? Olha que legal, né? A mulher, tipo assim, é ela, sabe? Então, nós mulheres, a gente está perdendo tu falou, essa conexão com o nosso feminino. Tu sabe que uma das iniciativas que eu fiz foi iniciar os sagrados femininos, porque foi algo que eu fiz para mim, que funciona,
e que eu estou fazendo agora nos grupos, por quê? Porque a mulher tem que entender que sagrado feminino é muito mais do que eu, por exemplo, hoje que eu vim aqui no salão dar um jeito no cabelo e nas unhas, não tem nada a ver. Não adianta eu vir aqui dar um jeito no cabelo das unhas, é mais uma máscara, mas dentro de mim eu tá corroída. Tu entende? Então, assim, eu, Sândia, hoje, meio espavitada, assim, do jeito que vocês estão vendo, eu sou assim, logo que eu acordo descabelada, de pijama horrível, né? E eu sou assim, arrumada, e de batom, e maquiada, de unha. Essa é a minha essência. Eu fui buscar a minha essência enquanto Sândia, que é muito além de botar uma roupa bonita e se maquiar. Tu entendeu? Porque a gente tá olhando as mulheres por aí, nas fotos, e a gente diz, meu Deus do céu, né? Mas por dentro, gente, aquela mulher, ela tá acabada, ela tá destruída. Ela só tá usando uma roupinha bonitinha para enfeitar, porque o externo exige dela. Tu entende? É muito além, né, do que a gente possa imaginar, assim. Então, por isso que eu te digo de novo, a gente tem que parar de nos julgar enquanto mulheres. Às vezes aquela mulher linda, maravilhosa que a gente vê, ela tá gritando por ajuda. Ela não aguenta mais, sabe? E principalmente as mulheres no mundo corporativo, né? Eu atendo algumas advogadas e tal. E aí eu tô atendendo uma amiga minha que é advogada, e a gente esteve junto na terça-feira, ela disse, Sândia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tipo assim, eu não posso usar, eu tenho que usar a roupa que o trabalho exige, que é um terno, que é uma roupa social, eu tenho que viver disso, Sândia. E essa não sou eu, não tá mais fazendo sentido para mim, eu não aguento mais, eu tô sufocada. Eu não sei o que eu tô fazendo mais, não sei o que é, sabe? Ela se perdeu. Então, quer dizer, tudo bem, ela bem sucedida, mas aquilo ali não faz mais sentido para ela, porque ela não pode ser ela tem que ser o que a comunidade de advogados fala que tem que ser. Tu entende? Ela não pode botar um vestido tigrado, um all-star e trabalhar. Né? Imagina uma advogada. E não é, claro que tem ambientes que a gente tem, eu sempre digo assim, se o ambiente exige, a gente tem que, não dá para mim ir na roupa de praia lá no encontro da Amanda, por exemplo, né? Não sei o que ela faça lá, mas os ambientes, eles exigem que a gente se vista, claro, de acordo, né? Mas quando, tipo assim, tu nunca pode ser tu nunca pode ser tu, aquilo ali vai te sufocando, vai te sufocando, vai te sufocando. E aí foi o que aconteceu contigo, chegou um ponto que tu não aguentou mais, e aí tu começa a dizer, tá, mas quem é essa pessoa aí no espelho que eu não conheço? Quem é essa cidadã aí que não sou eu? A gente começa a surtar, né? Que bom, igual eu falo, né? Eu me sinto muito grata, e daí que eu vejo da importância dessa conexão com o espiritual, eu ter conseguido reagir antes que eu chegasse em um ponto pior, né? Então eu ainda consegui tomar conta e ter uma tomada de decisão, uma virada de chave, Isso aí. Antes, né, que a situação ela ficasse mais crítica. Mas sim, e são marcas muito fortes. Recentemente eu publiquei um vídeo de rosto. Tipo, quem me segue vê que meus vídeos normalmente eu sempre faço de rosto. Eu tô maquiada, mas é de rosto. E eu recebi alguns comentários de solicitações, tipo, comentaram ali que eu tava bonita e tudo mais, de homem, né, aleatório, que eu não conhecia. E o meu primeiro pensamento foi, meu Deus, será que eu tô sendo vulgar de alguma forma? Tipo, do meu vídeo, enfim, que as pessoas estão interpretando, então eu comecei a entrar numa angústia de que eu estivesse passando uma imagem que eu não queria passar, uma imagem tipo eu queria que as pessoas me valorizassem pelo meu conhecimento, e aí eu fiquei, não, peraí, tô, né, criando um universo paralelo de uma coisa que não existe. E aí que é importante, né, ter esses acompanhamentos de terapeutas para conseguir nos ajudar a ir se curando, né, desses traumas. Exatamente. Então, muitas vezes a gente não é quem a gente é por causa do julgamento dos outros, né? Eu vou dar um exemplo meu, tá, para vocês. Fazem 18 anos que eu trabalho com emagrecimento, tá? Né? E aí, o ano passado, eu comecei a partir mais para essa parte espiritual, né? Como eu já tinha alguns cursos que eu tinha feito para mim, a cura, né? Para entender o processo que eu estava passando de doença, tá. Daí, o meu irmão foi fazer o curso de dirigente das medicinas da floresta, que quem me acompanha no Instagram sabe, né, que eu frequento lá e tal.
E aí, gurias, eu não tinha coragem. Ele compartilhava e me marcava, eu ignorava. Por quê? Eu pensei, meu Deus, as pessoas vão ver essas cerimônias que tu faz, eu dizia para ele, com tambor, com música xamânica, eles vão dizer, ah, Sandy é da macumba. Eu te falei que essa guria não prestava, é da macumba. Tu entendeu? Gurias, aquilo ali me atormentou de um jeito que começou até a me dar um nível de ansiedade, porque assim, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu tinha medo do que os outros vão falar. Imagina minhas clientes evangélicas, elas vão sair correndo. Tu entende? Aí um dia eu pensei, eu me centrei assim, eu disse, bom, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acredito nisso. De verdade, eu acredito, entendeu? Isso aqui me ajudou a revelar a minha infância inteira. Eu resolvi muitas questões da minha infância com as medicinas da floresta. Fez sentido para mim, Sândia, não quer dizer que vai fazer sentido para ti, tu entendeu? Porque pode ser que seja em outro lugar que vai trazer as tuas curas. Mas eu, enquanto Sândia, fez sentido. Então, eu disse, acho que eu preciso honrar esse lugar. E aí, gurias, quando eu publiquei o primeiro vídeo que eu estava nas medicinas, foi assim um negócio, até dos meus grupos de emagrecimento as pessoas saíram. As pessoas não foram mais minhas clientes. Mas eu fui focado. Eu sei que vai acontecer, mas eu preciso defender aquilo que eu, Sândia, acredito. E seja o que Deus quiser. E aquilo me deu uma libertação. Você não tem ideia. Hoje eu vivo livre. Eu vivo livre porque, assim, quem se conecta com a minha verdade, beleza. Quem não se conecte com a sua. Não precisa me seguir, não é obrigatório. Me segue só se tu quer. Agora, não me segue para ficar me julgando. Porque se fez bem para mim, o que fez bem para mim, talvez não faça para você e tá tudo bem. Cada um vai achar a sua verdade espiritual em algum ponto de luz. Todos os pontos de luz, gurias, são bem-vindos. A Igreja Católica, a Evangélica, a Umbanda que faça coisa para o bem, claro, né? Tem os Jeovás, tem várias religiões onde você pode procurar, né? Mas eu posso dizer para vocês assim, ó, a fonte criadora, ela não está dentro das igrejas, ela está dentro de nós, né? Então, quando eu ajo com julgamento, será mesmo que eu sou uma pessoa de luz? Né? Porque quando a gente é de verdade, a gente vai querer acolher aquele irmão que está indo, às vezes, pelo caminho errado e não julgar ele. Tu entende? Então, eu entendo isso aí que tu passou, porque eu passei uma situação assim. Esse ano, assim, comigo, foi uma luta, eu comigo mesmo, assim, até eu entender. Não, é isso aqui que eu acredito, é isso aqui que eu vou postar, e quem quiser que venha, quem não quiser, tá tudo bem. Sabe? Então, bem importante, parabéns por tu ter dado esse passo, né? Porque não, é um desafio, né? A gente conseguir dar esse passo de libertação, né? A gente ainda segue no processo, né? É muita coisa, mas aos pouquinhos a gente vai indo. Eu sempre digo assim, bota o pé que Deus coloca o chão. Naya tinha dito que tem sentido nos atendimentos mesmo com as mulheres, que tem muitas mulheres que estão se sentindo muito vazias, Sândia. Muito. Sabe, Naya, aqui... eu até fiquei me perguntando, assim, porque a maioria das pessoas que a gente tem atendido lá no espaço, a queixa é sempre a mesma. Tipo assim, ó, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo comigo? Um vazio que elas não sabem mais como preencher, né? Uhum. Tu sabe que eu tenho presenciado muito, assim, a questão, principalmente da estética. As mulheres se agredindo o rosto com muita coisa, buscando essa autoafirmação na beleza exterior. Isso aí. Tá muito, muito gritante isso. Isso aí. Cada vez mais, né? Porque... Não, e assim, homens também, porque eu atendo homens também, alguns vêm até mim, principalmente os maridos, as mulheres mandam os maridos, isso. assim, e aí a gente acaba atendendo filho, e assim, os homens também nessa ânsia deles mostrarem alguma coisa que tá faltando dentro. Isso tá aí. Bem gritante isso. A gente está indo para um momento planetário, né, Naya, bem importante, né? Que é o quê? As pessoas que elas não despertaram ainda para ver que o externo é o reflexo do interno, né? Que, tipo assim, tudo que está acontecendo na minha vida fora é porque tá dentro.
Então, gente, esse ano, todas as pessoas que elas não despertarem, o ano que vem essa energia ela vai estar ainda mais densa, com aprendizados ainda mais fortes. E aí, por isso está muito essa loucura das pessoas procurando, né? Então, eu digo assim, ó, sempre para as pessoas, olha só, a gente tem duas opções agora. Ou a gente vai ser aquelas pessoas que a gente vai estender a mão para essas pessoas que estão perdidas, né? Que é o nosso caso, né? A gente estende a mão, porque tem outra pessoa aqui que estendeu a mão para a gente e a gente está agarrado aqui, né? Fazendo as nossas curas também, grudado aqui, né? E aí a gente consegue dar a mão para o irmão que está, né, numa consciência inferior um pouquinho, para a gente trazer ele para nós. Ou a gente vai ser aquela pessoa que vai estar gritando por ajuda e não vai conseguir ajudar ninguém. Vai conseguir só, tipo assim, tu vai olhar só para ti, tu vai ficar naquela loucura, né? Então, esse ano de 2025 a gente está nessa vibe, assim. E aí a gente vê, agora tu acabou de falar, né, Naya, que é as mesmas queixas de todo mundo. Que as pessoas se perderam no externo, não mostrar para os outros que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não, que eu tenho tantos diplomas, que eu não, tá, mas tirando teus diplomas, né? Tirando tudo, a tua família, tirando tudo, quem é tu, criatura? Consciência divina. Quem é você? As pessoas não sabem. Não, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou cabelo. Não, tu está isso aí é passageiro. Porque quando esse corpinho físico aqui, ele disser tchau, você, né? E aí, quem é tu? Quem é tu na fila do pão? Uma das coisas mais libertadoras que eu ouvi dentro da comunidade, eu não me lembro quem trouxe primeiro essa frase que tu falou, eu estou alguma coisa. Exato. Eu estou esposa do Richard, eu estou liderando a comunidade, mas sou mãe do João. Isso é fato. Eu percebi que eu sou a mãe do João, Uhum. ou a Amanda, né? E na comunidade, às vezes, a gente faz umas perguntas, gurias, às vezes bobas, assim, tipo, responde aí o que tu gosta, por que o teu trabalho te faz bem, né? As pessoas não sabem responder. Por que você ingressou nessa área? Ah, porque dava dinheiro, não sei. Nem isso não sabem, imagina sobre elas, né? É, isso aí. Às vezes vai assim, ó, o que eu vejo muito? Ah, minha mãe queria que eu fosse isso aqui. Olha só, eu fiz magistério, você estava pensando, por que eu fiz magistério? Daí eu fiz magistério porque eu tinha uma amiga, que a gente era um grude na escola, e a mãe dela era professora, e a mãe dela meio que obrigou ela a fazer magistério. E daí, já que ela ia fazer magistério, eu também fui. Mas não era, eu não queria, mas daí como ela foi, eu fui. E aí ela desistiu e eu continuei e me formei. Que louco, né? Mas não era o que eu queria, eu fui na onda. Então, a gente vai assim na onda e vai indo, né? Então, assim, vamos voltar lá para o assunto, né? A gente viaja um pouquinho e volta de novo. Que é o quê? Mudanças que a gente pode fazer que nos auxiliam nessa parte física, de produtividade, de criatividade. Levanta de manhã, primeira coisa, agradece, te conecta, né? Toma um copo d'água. Eu tenho um marido maravilhoso, ele deixa o meu chá pronto toda manhã, né? Quando eu acordo, o chazinho tá lá pronto, eu pego o meu chá e vou fazer meu minuto de silêncio lá com o meu chazinho. Aí eu tô lá no minuto de silêncio com o meu chá, eu termino, eu coloco intenção ali no meu chá, sabe? Eu vou botando aqui saúde, energia, disposição, prosperidade, alegria, vou indo, o que vem na minha mente eu vou colocando no meu chá e aí eu abençoei aquele chá, aquela água, e aí eu tomo, né? E aí eu faço, se eu não vou para academia naquele dia, eu faço um alongamento, tipo, gurias, o gato, os bichos, vocês veem que eles acordam já, a gente tem que aprender com os bichos. É alongar para quê? Para começar a dar informação para o teu corpo que você acordou, senão você fica ali meio travado, sabe? Nem que você estica um pouquinho, volta, sabe? Aí, beleza. Por exemplo, eu gosto de música. Aí eu já terminei minha rotina, eu já boto no Spotify meus louvores, minhas músicas, já vou fazendo minhas coisas dentro de casa, daí tem a bebê para dar conta, de manhã eu sempre estou em casa, né? Outra coisa que ajuda muito durante o dia, às vezes quando eu vejo que eu estou muito agitada, assim, eu faço uma respiração consciente, que é o quê? Eu faço
Vou lá. 1, 2, 3, 4, respiro, seguro 4, respiro em 4. Entendeu? Aí tu vê que, opa, daí tu volta para aqui e agora. Senão a gente fica no futuro e no passado. Fica revivendo o que passou e nunca tá no presente. Então, aí vem a frase. É importante viver a vida durante a vida. Porque daí, se tu nunca tá no agora, tu tá sempre vivendo o que passou, o que nem aconteceu, que nem sabe se vai acontecer. Então, são coisas aqui que eu coloquei que me auxiliam a me centrar, sabe? Apesar de eu gostaria muito de viver plena e sem problemas, mas, né, não tem como. Então, todos nós temos as nossas coisas para resolver. Mas eu me sinto assim, que quando eu comecei a cuidar mais dessa parte que eu estou passando aqui para vocês, eu consigo passar por esses desafios de uma forma diferente. Tá pegando fogo ao redor de mim e eu tô lá. Ai, meu Deus, sabe? Tô lá tranquilaça. É difícil me tirar do meu centro, muito difícil me tirar do meu centro. Ó, tem um problema aqui, o meu cérebro automaticamente ele já vai. Qual é a solução? Ele não fica ali, remoendo, chorando, dá uma choradinha. Se a coisa é muito forte, né? Tu chora, põe pra fora, mas depois tu já volta. Tá, mas eu tô com esse problema aqui, qual é a solução? E tu fica, qual é a solução? Qual é a solução? Focar na solução. E não no problema, entendeu? Senão a gente não sai dali. Não sai dali. Uma vez logo que eu comecei esse processo, eu fazia assim, eu pegava uma folha e aí eu fazia um círculo no meio da folha. E eu escrevia qual era o problema que eu estava enfrentando. Aí eu respirava consciente, fazia uma oração e eu pedia, tá, qual é a solução? E aí ao redor daquele problema eu ia começando a colocar todas as alternativas de solução que eu tinha. Sabe, a minha mente começava, e hoje é automático para mim, virou uma coisa automatizada. Eu tô com um problema, eu vou focar. Qual é a solução? Até eu achar o jeito de sair daquilo ali, né? Então é bem importante, assim, apesar dos desafios, você tá tranquilaça. Senão tu tá sempre com ansiedade, teu coração tá sempre batendo a milhão, tu tá sempre ansiosa, né? Então, teu corpo está sempre passando por um processo bem com isso, aí inflama, oxida as células, é daí que vem o câncer, que vem várias coisas, várias doenças, tá? Então, a gente tem que cuidar disso aqui para não atacar mais o nosso corpo físico, tá? Pode passar, amor. E aí é o que a gente veio falando até agora, né? Não é sobre trabalhar mais, mas sobre trabalhar melhor. Não adianta eu já trabalho 12 horas. Como é que eu vou trabalhar 18? Né? E aí eu tenho a família, eu tenho que trabalhar melhor. Então, se eu estou me sentindo bem, se o meu corpo está leve, se a minha energia está fluindo, o meu trabalho rende mais, né? Ele rende mais. Agora, se eu não estou legal, se eu estou me sentindo muito cansada, eu não rende. Vai, faz, para que aquele dia ele não vai. Então, a gente tem que cuidar disso, é trabalhar melhor, né? E a pergunta que eu quero deixar para todas vocês é assim, como é que você quer chegar daqui 5 anos? Como é que tu quer estar? Pensa assim, fazendo o que tu está fazendo hoje, com a rotina que tu está fazendo hoje, como é que tu vai chegar daqui 5 anos? Porque é uma ilusão tu achar que vai mudar, só vai mudar quando tu despertar para mudar. Porque senão, quantos 5 anos já passou na nossa vida e algumas coisas não mudaram? Por quê? Porque a gente não tomou a decisão de mudar, né? Então, a gente quer chegar lá exausta ou a gente quer realmente ter energia para curtir os nossos resultados e as coisas que a gente está plantando hoje, né? Então, ó, chegarei linda, saudável e próspera, é isso aí. E é essa energia que ela está mandando para o universo, e é isso que vai acontecer se tiver as atitudes coerentes a isso, sabe? Porque assim, ó, ontem até eu estava falando com uma pessoa e ela disse assim, nossa, tu vê, né? Ah, o marido dela, estava me contando do pai do marido dela. Ela disse assim, quando o meu sogro se aposentou, que aí chegou na hora dele curtir a vida, dele aproveitar, ele infartou na frente de casa, na calçada e morreu. Mas aí tu deixou para aproveitar a vida. Gente, lá, quando se aposentou, até então tu só correu, sabe? Só se ferrou, não se preocupou com mais nada.
Então, a gente tem que viver em equilíbrio, tá? É preciso cuidar do corpo físico, gente, sem sombra de dúvidas. Deus colocou a nossa alma, o nosso espírito para viver aqui, é a nossa casa. É a única casa que a gente tem para morar, é o nosso corpo físico. Se ele padecer, gente, ferrou. Acabou para nós, acabou o jogo. Tu entende? Se a nossa casa lá que a gente mora acontecer alguma coisa, não sei, a gente vai morar numa casa de aluguel em outro lugar, a gente vai morar em outro lugar, tem essa possibilidade. Mas o corpo físico a gente não tem como alugar um outro corpo para dar uma moradinha. Tu entende? É muito forte isso. É o nosso templo, gurias. Precisa de cuidado. Precisa de cuidado, né? Então, essa, eu sempre vejo assim como uma coisa linear, espírito, mente, físico, né? Corpo, mente, por isso que eu boto corpo e mente sã. Não adianta só ter o corpo e não ter a mente, ou ter só a mente e não ter o corpo. A gente precisa achar um jeito de unir essas duas coisas. E esse é o meu maior desafio agora, né? Esse ano eu estou muito focada em estudos, eu estou fazendo muitos cursos, muitas iniciações, e em 2026 eu trazer isso com mais força, assim, de realmente trazer mais essa consciência de que mente e corpo, eles andam juntos, né? Mente, corpo e espírito andam juntos. Todos os três, eles têm que prosperar, né? Eu preciso dar atenção para os três, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque 5 anos vai passar. Vai passar. E passa rápido, né? Rápido. Então, como é que eu quero chegar? O que eu tenho que mudar? E já anotar e já começar a tomar pequenas atitudes diárias, nem que seja começar amanhã com um copo d'água. Eu não tinha esse hábito, então vou implantar esse hábito que vai me fazer bem, né? Aí, beleza, eu implantei esse hábito, agora eu vou implantar o hábito de fazer esse silêncio aí da minha mente. Aí eu implantei mais um hábito, e aí eu vou indo. Depois fica automatizado, tu levanta, já faz, e tu começa a se sentir tão bem que tu não quer deixar de fazer. É o meu caso, entende? Hoje a alimentação para mim é assim, eu me sinto tão bem me alimentando bem, fazendo minhas suplementações, que eu não quero mais deixar de fazer, não faz sentido eu deixar de fazer, porque eu sei o bem que me faz, né? E daí beleza, daí virou, é um hábito da minha casa, de todo mundo lá em casa. Não é só meu, né? Meu marido muito mais chato que eu, assim. E então é isso aí. Então, hoje a gente está além, assim, tipo, a gente só toma água de poço artesiano, a gente só come coisas ecológicas, sabe? A gente foi melhorando, mas lá no início a gente foi fazendo passos simples para começar. Depois tu vai melhorando esse processo de alimentação e de cuidado contigo, com o teu corpo. Inclusive, vou dizer para vocês, assim, é importante a gente escolher até o sabonete que a gente lava o nosso corpo. Não é qualquer coisa. Tu entende? Qualquer creme, qualquer sabonete, qualquer pasta de dente. Tá, mas será que tu merece qualquer coisa? Né? Tu é qualquer coisa? Às vezes, financeiramente, a gente não consegue ter tudo do melhor, porque tudo custa dinheiro, né? Eu brinco, meio carinho ser saudável às vezes, né? Mas eu vou dizer para vocês, de carteirinha, é mais caro ser doente. Quando eu fiquei doente, só uma medicação que eu usava era 10 mil reais a cada 45 dias que a gente tinha que desembolsar. Eu não gasto 10 mil reais hoje em comida boa, em suplementação. Eu economizei, então é muito caro ser doente. É muito caro. É mais barato você tentar ser saudável. Você se cuidar. É mais barato. Tá? Eu acho que é isso, né, que eu tinha para passar ali. Deixa eu ver, Amanda. Sândia, repete a tua frase, que eu quero anotar aqui, que eu vou botar uma lista das frases. Como é que é? É mais caro ser doente? É mais caro, é barato ser saudável, caro é ser doente. É barato ser, né? Muito caro, muito caro. Tu sabe que vem super de encontro com tudo que eu venho vivendo ultimamente, e hoje mesmo tu falou que nós somos muito intuitivas, né? E hoje a minha intuição tá bem a mil, assim. Aguçado. E antes do encontro eu tive essa mesma percepção, assim, de dar algo errado, a gente muda de casa, mas realmente o corpo não tem como
não tem outro pra gente habitar, né? Assim que o pai ficou doente, gurias, foi muito rápido e não tinha mais o que fazer. O triste é a gente ir nutrindo sofrimento, agonias, energias, se alimentando mal, não se olhando e só perceber quando o rombo tá desse tamanho, né? Uhum. E como nós, mulheres, nós nos sentimos muito sobrecarregadas. Assim, a gente não olha, assim, o nosso grupo até olha mais para si, mas as que não estão com a gente, sabe? Tu vê que elas ainda vivem assim, inerte, gente. É uma coisa assustadora. Uhum. E aí tu vê que parece que no futuro vai ficar todo mundo doente, né? Maia levantou a mão, pode falar, não. O corpo dá sinais e a gente acaba não, a gente está sempre no modo automático, sempre querendo sobreviver a cada dia, mas o corpo dá sinais e a gente não ouve. A gente acaba fazendo vista grossa. E aí a gente acaba se doando mais para o outro e esquecendo de nós. Então, ali que a Sândia falou, a gente acaba dando o presente melhor para o outro e não compra para nós, não faz para nós. A gente acaba fazendo uma mesa posta para visita, mas para nós, dentro de casa, a gente não faz isso. Então, a gente acaba se esquecendo da gente. E aí, às vezes, é tarde. Às vezes não dá mais tempo. Foi o caso do teu pai, né, Amanda? Não dava mais tempo. E aí vocês não tinham como passar ele para outra casa, para ficar mais um pouquinho. Sabe, é forte isso, porque são feridas que a gente carrega, mas são verdades, gurias, sabe? E isso que a Naya falou, esses dias eu me peguei assim, eu tava numa correria, e aí a mesa tava toda bagunçada, e eu peguei um prato, eu sentei naquela mesa, quando eu dei a primeira garfada, assim, que eu olhei, daí eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? Porque eu mereço ajeitar essa mesa aqui, colocar as coisas em ordem, porque é pro meu ser, sabe? Me deu um clique, assim. E aí, poxa, o melhor tem que ser para mim, né? Melhor para mim, depois eu vou dar o melhor para Naya, depois eu vou dar o melhor para Amanda, depois eu vou dar o melhor para as outras pessoas. Mas não, isso não é egoísmo, gurias, é que assim, ó, chega numa determinada parte da vida que a gente nota que a gente veio sozinho, a não ser quem veio de gêmeos. Tu veio de gêmeos, né, Amanda? Não. Não é? Tem irmão gêmeo? Eu falei que era meu gêmeo só porque a gente é igual, mas não é gêmeo. Então, quando vem de gêmeos até vem com outros, né? Mas a maioria a gente veio sozinho, e quando a gente vai sozinhos. E aquela coisa, é ilusão, né, Sândia? A gente só dá para o outro aquilo que a gente transborda, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Exato. A gente não consegue manter daí. Não, tu faz um período, mas não vai, né? Então, é um assunto bem denso, assim, sério que a gente está falando aqui, que é realmente a gente despertar. A gente despertar, né? Que é a gente ter um tempo de qualidade para a gente, é a gente... sei lá, gurias, não tenho dinheiro, sei lá, conversa com uma amiga, um negócio, né? Vem aqui me tirar minha sobrancelha, vem aqui... Não sei, a gente acha jeitos, mas assim... Não é só isso, aí vem assim, eu me dar um café da manhã decente, quer ver um café da manhã saudávelzíssimo e barato, ovo? Por que eu tenho que ser pão cacetinho com margarina e timia? Para me matar? Entendeu? Eu gosto de um pãozinho com nata e timia, mas eu sei que se eu comer todo dia eu vou ter problema, sabe? E eu vou dizer para vocês assim, depois que eu fiz essas minhas iniciações assim da parte espiritual, meu corpo ele não está aceitando quase zero coisas de embutidos, até a carne meio que eu estou diminuindo, né? O sangue, eu tenho sangue A, né? O sangue A positivo, ele é um sangue mais vegetariano. Então, tudo que é mais pro lado do vegetariano me faz bem. E a carne em excesso me faz mal, me inflama. Eu sinto dor nas articulações quando eu como muita carne, sabe? Então, são coisas que eu fui percebendo, né? Que quando eu como tal coisa me faz mal, então por que eu vou comer aquilo que me faz mal? Que lá na frente vai me dar mais um problema. Mas o nível de consciência que tu tem que ter sobre si mesma para perceber que dói quando come a carne, Sândia, que as pessoas não se dão a direito nem de olhar para si, nem de olhar no espelho muitas vezes. Tipo assim, me deu uma dor de estômago, né? Tá, o que meu corpo tá querendo me dizer, né? Não, as pessoas vão lá e tomam um remédio, vão no médico e vida segue.
E tá tudo bem, aí sim, todo mundo faz, né? Então, eu penso que nós, enquanto seres que a gente desperta, a nossa missão terrena é despertar outras pessoas. Que lindo. Né? A nossa missão terrena é despertar. Eu despertei para X coisa. Eu tenho que despertar o maior número de pessoas para essa coisa também. Porque senão, gurias, não faz sentido. A minha cura é a cura do meu irmão. Quando eu me curo, eu curo o meu irmão. Né? Me curo, vai assim. Então, assim, é aquela música lá, é isso aí, sabe? Então, hoje eu vejo a vida assim, né? Eu vejo que eu, enquanto Sândia, eu tô aqui para algo muito além, né? Então, se eu despertei nisso, se eu sair de um estado, assim, bem precário, de várias coisas que eu passei na vida, de atitudes que eu fiz com a minha vida, da doença que quase me levou ao óbito. Se eu sair desse lugar e estou vivendo algo muito diferente hoje, eu sei o caminho. E eu posso, né, estender minha mão para tirar meu irmão lá, dizer, não, vem aqui, irmão, tem um caminho para ti, vem comigo que eu te ensino, sabe? Então eu levo isso hoje, não como financeiro, mas como uma missão de alma, uma missão do meu coração, me preenche, sabe? Meu marido estava me levando, porque eu estou fazendo uma transição, assim, bem, até o meu espaço lá, eu acho que eu vou fechar, né? Faz 3 meses que eu não apareço lá. E aí, meu marido disse assim para mim, tu tá feliz? Porque eu tô te sentindo diferente, ele disse para mim, né? Daí disse, amor, eu tô muito feliz. Eu tô de verdade muito feliz. Quando eu vou servir outra pessoa, isso me faz muito feliz. Não que eu não servia antes, entende? Mas hoje eu sirvo com um olhar totalmente mais humano, diferente, né? E aí ele disse para mim, que bom, eu tô feliz por ti. Ele disse, né? Segue o que o teu coração diz que eu tô contigo, né? Então, sei lá, eu tô me sentindo numa outra fase, assim, da minha vida, sabe? De coração mesmo, assim, vivendo essa missão. E eu penso que todos nós temos essa missão, né? Do despertar. Primeiro eu, e depois os outros, né? Sândia, parabéns pela coragem de ter parado e pensado. Se faz sentido para mim, é o que eu vou acreditar. E se conecte quem tem que se conectar. Eu acho que realmente a gente não tem mais tempo, gurias, de vida para ficar botando fora. Não tem mais. Não sabe? dá. E justamente essa mulherada da comunidade, ela super entende esses movimentos. Eu percebo que algumas que ainda não viviam esse mundo estão começando já a entender a partir da gente, porque elas nos veem como querendo ou não, referências ali. E quando elas veem uma mulher que nem tu, num ambiente desse, elas falam, uau, sabe? A Sândia que fala sobre cuidado, sobre Deus, sobre o nosso corpo, enfim, ela está ali, eu também posso estar, né? A gente autoriza o outro a começar a se curar. Então, muito obrigada pela tua jornada, siga com isso, cada vez mais fundo, porque, como tu bem sabe, eu sou uma pessoa que faz muitos anos que eu tenho essa questão de peso, e ela é emocionalíssima, né? E tu trazendo esse outro viés, vai entrando assim no coração e mostrando, peraí, a gente tem que mexer em outras questões. E como eu quero poder levar mais essa fala, gurias, para mais mulheres, sabe? Para que comecem a despertar. É a nossa missão. Essa questão do espiritual, do se cuidar, é uma necessidade muito grande, porque as pessoas, elas acabam vivendo no automático e elas não fazem mais essa conexão. E às vezes elas acham que elas precisam abdicar de alguma coisa para fazer esse movimento. E como a Sândia falou, é algo básico, é uma água, é uma conexão. Tu não precisa de um lugar, de um ambiente especial para fazer essa conexão. Pode ser em qualquer lugar. No carro, né, Sândia? Onde tu tá. Onde tu tá, não tem. Então, acho que às vezes a gente precisa despertar isso nas pessoas, principalmente nas mulheres da comunidade, que elas não precisam mudar muito. É um processo, é um dia por vez. É 1% a cada novo dia. Posso contar uma história rapidinho para a gente encerrar? Claro. Sobre essa questão que tu colocou muito bem da intuição, se alguém aqui presente tem dúvida de que o nosso corpo também trabalha dentro do que a gente precisa, da energia que a gente precisa. Viajei, como vocês sabem, com a minha mãe, meu irmão, minha cunhada, e cheguei lá naquele lugar lindo, hotel all inclusive, gurias.
Tipo, comida e bebida era a rodo. E eu, no primeiro dia, cheguei com muito Rivotril, dormi o dia todo, só fui jantar. No segundo dia, eu queria ficar controlando, eu queria parar e queria ficar lá. Mas, mano, mãe, agito, não, vamos pra piscina e bebe, come. Eu entrei nesse ritmo deles, o que aconteceu? 2 dias trancada no quarto, vomitando e com diarreia. Porque isso é o corpo te dizendo assim, cara, tu não veio aqui para isso, para. Sabe? Dentro da tua dor, do que tu precisa curar, tu não tem que estar fazendo essa doideira toda. E aí eu dizia para eles, eu preciso ficar sozinha, eu quero ficar sozinha. E eu consegui levar minha mãe para a beira da praia e fazer ela ficar umas 2 horas lá só quieta, sabe? Porque paciente, uma viúva, ela quer falar. Então, como o corpo ele faz uma jornada para que tu chegue onde tu precisa. Então, eu parei, guria, estava com comida para comer, ao rodo eu só comia arroz, um franguinho, e eu fui minha escolha, o pessoal ia comer coisa, eu comi e falei, água, entendeu? Porque o corpo pediu, né? Tu precisa parar. Se tu vier para cá ficar bebendo e festeando, tu não para. Uhum. Então, que interessante isso, assim, esse viés que tu traz, desse corpo que acalma essa mente e vice-versa, e da gente olhar para essa questão da intuição e perceber, peraí, o que esse corpo está querendo me dizer? Sabe? Meu irmão falou, as bactérias do novo lugar, né? No país novo. Que bactéria, cara? Eu já vou longe, sabe? 4 dias lá ruim. Não. Era algum... Eu tava recebendo, sabe? Realmente um chamado ali. Então, é muito massa falar com pessoas sábias como vocês, gurias. Eu fico... Meu coração transborda, você fica louca. Porque é muito bom a gente ter isso, essa sabedoria, essa humanidade, esse lado que só o feminino tem, sabe? É verdade. Eu amo de paixão, e vocês me ajudam a entender qual é a dessa comunidade, porque às vezes a gente dá uma derrapada e se perde. Uhum. Mas, nossa, eu estou muito feliz. Obrigada, Sânia. Show. Gratidão. Foi top participar aqui com vocês. Vocês são maravilhosas, né?